Olá, tudo bem? Meu nome é Juan Cauã, eu sou estudante EAD da PUC do curso de Ciências da Religião. E hoje eu vou falar sobre algumas questões em relação à minha vida escolar, ao protagonismo estudantil, às metodologias ativas e um pouco mais, ok? A primeira questão que eu vou responder é sobre o que? É para eu comentar sobre as perspectivas filosóficas e sociológicas nas quais eu estava presente. Eu estudei o ensino fundamental lá pelos anos 2000 até os 2006, 2007, algo assim. E assim, eu tive chance de estudar na época pós-crítica, né? Porém, na época que eu estudei, essas teorias ainda não estavam sendo aplicadas no ensino público aqui de Curitiba, pelo menos. Na prática, eu estudei numa escola tradicional tecnicista e confesso que para mim foi muito sofrido. Eu não conseguia me adaptar ao sistema. Nesse sistema, eu era constantemente o burro. Eu era constantemente uma pessoa com notas baixas. Eu era muito difícil. Tudo era muito travado para mim. Eu demorei muito tempo, só depois de adulto que eu fui entender que eu tinha várias qualidades, que eu não era burro, que eu poderia desenvolver muito bem em vários aspectos, só que eu não conseguia dar as respostas do jeito que a escola queria que eu desse. Mas e que sim, eu podia dar respostas e até melhores do que aquelas que me padronizavam. Tá bom? Essa foi a minha perspectiva pessoal. A segunda questão é, como que o educador pode contribuir para formular autonomia ao longo do processo de aprendizagem do aluno. Pois olha, é, eu pensei em três coisas importantes. A primeira, o professor ele vai precisar saber de muitas metodologias, muitas formas de demonstrar o conteúdo. Ainda hoje, graças à chance de aplicarmos mais as metodologias ativas, fica até mais fácil de deixar com que tudo seja tão chato como normalmente foi, pelo menos na minha época. Então, assim, o professor precisa ter um leque amplo de metodologias. Não é só ele ensinar como ele aprendeu. Ele tem que aprender muitas formas de ensinar o que ele aprendeu. Segunda questão é dar espaço para o aluno. É dar um espaço para ele ser ele. E não para ele ser aquilo que você coloca sobre ele. Mesmo que ele dê respostas distintas. Mesmo que ele não formule dentro do padrão esperado. Mas ver o que ele formulou e ficar atento a isso. A terceira questão é até em relação um pouco a essa segunda, que é fazer com que esse espaço não seja um espaço onde que o erro se torne um fracasso total. Trazer para o aluno assim, onde que ele errou, onde que ele acertou naquilo que ele errou, onde que ele acertou nas intenções, onde que ele errou no conteúdo ou vice-versa. Essas são questões muito importantes. A terceira questão é como que ser um educador que reconhece e estimula o protagonismo do aluno. E também em relação a como que o professor vai combater a desigualdade social e o preconceito dentro da escola. Dividi em duas partes essa pergunta. A primeira, como que o professor reconhece e estimula o protagonismo do aluno. Eu acho que antes até da gente pensar em metodologias ativas, nós tínhamos que pensar na questão psicológica. Eu acho que o professor tinha que aprender muito mais sobre psicologia do que se aprende. Acho que a gente tinha que aprender sobre é, a cognição, como que nós aprendemos as várias formas de aprendizado, sobre, por exemplo, inteligências múltiplas. Isso eu acho que tinha que ser uma formação consistente num professor. Mais até do que ideológica e política, mas não só.
também tem que ter muito ideológico e político, mas eu acho que a afirmação, a base psicológica, cognitiva, tinha que ser mais forte do que eu tô vendo. Mais do que filosófica. Mais do que didática. Mas isso é uma opinião pessoal. Mas ainda assim, aprender isso para eu conseguir, aí sim, conseguir reconhecer a inteligência especial daquele aluno. Dentre as várias inteligências que os alunos têm. E observar isso e conseguir daí então direcionar uma atividade para enaltecer a inteligência daquele aluno. Ou dentro de um grupo, por exemplo, de uma atividade, por exemplo, uma aula invertida, num grupo de alunos. Os alunos combinaram de dar uma aula sobre um determinado tema. Por exemplo, aquele que tem uma maior facilidade para falar, coloca ele para ser o orador, para ser o apresentador daquele trabalho. Quem é um pouco mais metódico, consegue encaixar mais as coisas, seria a pessoa que organizar aquele conteúdo. E a pessoa com maior inteligência artística poderia organizar o PowerPoint, as imagens e tudo mais. E para isso, aí o professor está ali, observando e vendo assim, poxa, por que você não tenta mais isso? Por que você não coloca mais força naquilo? Que o professor tem olhos para ver. Os quais eu nunca tive um professor assim. Aí, segunda parte, a questão do preconceito e da desigualdade, que é extremamente importante trazer. Eu acho que isso seria muito importante aí, não só agora o professor aprender a questão da cognição e aprender questões psicológicas para si, para depois aplicá-lo no aluno. Esse conteúdo da desigualdade e do preconceito a gente tem que levar para a sala e falar muito disso. Mostrar várias formas como isso é penoso para a sociedade. Um exemplo de como que isso poderia ser utilizado como uma metodologia ativa. Ah não, antes disso, me desculpe. Antes disso, por exemplo, falar da questão das desigualdades e mostrar que, assim, esse professor, ele vai enaltecer a singularidade do aluno e esse professor vai mostrar que as diferenças, elas não são piores por serem diferentes. Vai mostrar as várias vezes como que uma pessoa sofre, dependendo do gênero dela, da cor de pele dela e da sexualidade dela. E como que essas pessoas sofrem apenas por serem quem são. Que é algo horrível você sofrer por ser alguém. Isso poderia ser utilizado, por exemplo, numa metodologia ativa, dos alunos trazerem exemplos dos amigos, da família que sofreram por ser mulher, sofreram machismo por serem mulheres. Isso tem muitas histórias. Sofreram racismo, sofreram por serem gays. Aí eles poderiam trazer esses exemplos para a sala e aí discutirmos todos juntos. Isso seria uma grande forma de discutir esse tema e diminuir as desigualdades e o preconceito da sala. Aí a quarta questão é sobre o protagonismo dos estudantes ao longo da vida e esse aprendizado ao longo da vida. Aí que mostra como é legal essa perspectiva das metodologias ativas. Por quê? O aluno, aprendendo essas metodologias, ele deixa de dar respostas padrões esperadas dos livros didáticos, ou só desses livros. Muitas vezes esses livros são ótimos, importantes. Só que você dando abertura para o aluno buscar do jeito que ele mais até se interessa e mais tem gosto, mais tem facilidade, ele vai poder buscar as respostas não só nesse material, mas em vídeos no YouTube, em alguma conta do Instagram, por exemplo, dos colegas através de arte, através de músicas, de exemplos. E aí ele pode buscar isso. Então ele não fica só lendo e dando a resposta do que ele leu, ele vai atrás. Isso é o protagonismo. E ele
E que entra em questão importante de entender a cognição do aluno e o professor instruir nisso. Porque daí você direciona o aluno a buscar através daquilo que ele gosta e tem confiança. Com o tempo, construindo essa confiança, que vai dar força para ele no futuro continuar, mesmo depois da escola. Achar que é possível ele buscar isso. Que ele tem força para buscar isso, para aprender. Que ele tem inteligência para aprender. E com isso ele empreende mais as suas buscas, as suas respostas, não só as perguntas que mandam para ele, mas as perguntas que ele faz. E o que eu falo de empreender não é na questão empresarial, é empreender, fazer toda a busca, fazer toda a construção daquilo que ele tem curiosidade. Muito bem, gente. Então essa foi a minha resposta. Esse foi meu vídeo para esse trabalho de filosofia e sociologia. Fico muito agradecido. Até a próxima. Tchau, tchau.